TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que nós voltamos a apresentar o nosso programa Você Sabia? E nós estamos pensando e já começando a agir em trazer para todos os nossos telespectadores pessoas dos mais diversos ramos, das mais diversas origens, de como era o passado de nós, eu também já sou do passado, né? Mas essa nossa juventude de hoje, como é que eles agiam? Eu tenho uma conversa hoje com o seu Nicanor Agostinho Constantin, acertei? É Constantin. Constantin. Okay. Ele já me corrigiu, ele quer o nome dele certinho, sem troco nenhum. Isso aí. Qual é a sua atividade hoje em Lajeado? E no Vale do Taquari, lógico, porque o Vale do Taquari é um estado dentro do Rio Grande do Sul. Exatamente. Como o senhor falou, o Lajeado é uma cidade polo, e principalmente no ramo de material de construção no qual eu pertenço. Estou trabalhando no ramo de material de construção há 35 anos. Eu comecei em 1980 no Arno Johan, hoje Costaneira. O senhor trabalhava como funcionário dele? Trabalhava como funcionário dele, eu conheci sim. Bem na esquina ali, onde era a Casa Americana, o Extra. Exatamente, ali que eu trabalhei. E trabalhei de parceria com o seu Arno. O Arno Johan. E trabalhou com ele. O senhor Arno Johan, o seu Pedro, o seu Dona, o seu Antônio, essa turma aí. Agora vamos deixar isso aqui para mais adiante. Isso aí. A sua origem italiana, né? Exatamente. Então eu sou natural ali de Três Lagoas, uma comunidade que na época pertencia a Vila Fão, que pertencia também ao município de Lajeado. Hoje essa comunidade de Três Lagoas pertence ao município de Progresso. Muito bem. O senhor é de origem italiana? Sou de origem italiana, como o sobrenome conferiu ali. Exatamente. Quem veio da Itália? Seus pais? É uma história bonita até. Quem veio da Itália veio o meu triavô, o meu bisavô e a bisavó. O meu triavô Lorenzo, ele era viúvo na região do Vêneto, na província de Belluno, da comunidade Fornesig, que pertencia ao Valo do Zoldo. Então é do município, comparando com a nossa hierarquia aqui, seria Forno de Zoldo. E lá eles trabalhavam no ofício da ferraria. Esse Valo do Zoldo é um valo de siderúrgica. E também o gelato, que seria a fábrica do sorvete. Mas a minha família é pro lado do ofício da ferraria. Então eles vieram para cá em 1800. Misturou sorvete com ferraria? Eles ficaram mais na ferraria. A minha família ficou no ferro mesmo, no martelo e na bigorna, e na torquês, no carvão e na forjaria do ferro. Então o meu bisavô Lourenço, juntamente com seu filho Giovanni Constantin, com a sua esposa Margarita Toldo. O bisavô? O meu bisavô. Sim. Que vieram da Itália, então, em setembro de 1887. Vieram para cá, acompanhado por uma filha chamada Ana Maria, apenas 16 meses, e a minha bisavó veio de lá, estava grávida, quando embarcou no navio. Na viagem do mar Mediterrâneo, como deu muita febre, o tifo, a pelagra, muita doença na viagem, que a gente até está assistindo hoje também com os sírios e outras nacionalidades. Então, naquela época, morreu a filha, Ana Maria Constantin, morreu no navio. E nesta mesma viagem, nasceu um menino. Este menino, Pedro Constantin. Este é o meu avô. Meu avô. E daí nasceu toda a família Constantin. Aqui daí. Bom, o senhor se lembra do seu bisavô? O meu bisavô eu não o conheci, só sei a história dele. Tá, muito bem, mas o que esse pessoal que contou para o senhor essa história, o que o seu bisavô dizia para os aqui no Brasil, os problemas deles na Itália, tinha muito problema, era muito difícil, como é que foi a viagem, como é que, quando ele chegou no Brasil, o que ele viu, o que ele assistiu?
Então, na história que a gente pegou do avô, dos irmãos do avô, do pai, dos irmãos do pai, e a gente tem diversos documentos também que comprovam o que eu vou falar agora. Então, eles saíram de lá em 1887, após uma grande... Estava na guerra da unificação da Itália, naquele período. E também lá naquela região do Vêneto, nessa localidade chamada Fornesig, em Forno di Isoldo, deu uma seca muito grande. Na Itália? Na Itália, lá na localidade deles. Então ele estava numa penúria, estava numa miséria. De tal maneira, pela minha família ser do ofício da ferraria, Fabro Ferraro, operário de ferraria, ferreiro, eles não tinham liberdade do acordo do governo brasileiro de virem para cá. Só vinha para cá os campesinos, para trabalhar na roça e tornar-se meeiro, trabalhar com o governo aqui meio a meia. Opa! Esses são os meeiros. Isso eu não sabia que aconteceu aqui no Brasil. Os meeiros. Então, como a minha família era do ofício da ferraria, eles tinham que ter mais uma ajuda. Aí eles ganharam uma ajuda por escrito, uma carta da miserabilidade, que é a carta da miséria, que o bispo, na época, lá em Forno di Isoldo, da paróquia de São Floriano, deu um documento para o rei Humberto I que deixasse esta família viajar para a América do Sul das condições de miserabilidade que se encontrava a família. E realmente, eu tenho esse documento comigo e a gente olhando as fotografias deles, realmente eles estavam numa miséria. Então, em nome da miséria, eles vieram para a América do Sul, como tantos outros italianos, em busca da cucanha. Essa cucanha é aquela esperança maior, o lugar de acabar com aquela miséria, o sofrimento que eles tinham, para se tornar mais felizes, construir família e ter o que comer. Então, essa é a famosa cucanha. Eles não vieram por causa da cana, eles vieram por causa da cucanha, né? Da cucanha. A cana não interessava, a cachaçinha não interessava. Embora que era só o vinho. Exatamente. É assim, daí eles vieram para o Brasil, direto para uma localidade chamada Arco Verde, município hoje de Carlos Barbosa. Ali se estabeleceram com ferraria e serraria, de serrar a madeira, aquela... E os instrumentos? O meu bisavô trouxe vários juntos. Ah, sim. Claro que ele não trouxe a bigorna porque era muito pesado, mas ele trouxe muitos martelos, trouxe torqueses, furadeiras, vários materiais de instrumento para ferraria. E depois aqui ele mesmo construiu a sua própria ferraria. Ele teve que construir esse trabalho ali. Suas próprias ferramentas. O senhor se lembra de mais alguma coisa desse seu avô? É o bisa, né? O meu bisavô, então ele morava em Arco Verde, ele era uma pessoa bastante religiosa, que na época ele tornou-se várias vezes presidente da comunidade. Ele substituía até o padre, ele era bastante religioso, substituía até os padres para fazer os inteiros antigamente. Se ele fica padre, tu não nascia mais, né? Não nascia, com certeza. Então ele era uma pessoa de muito trabalho. E claro que ele tinha bastante filhos, né? Ele teve 9 filhos, 6 homens e 3 mulheres. E todos espalhados, principalmente no Vale do Taquari, que Nova Brécia, Progresso, Fão, nessa região toda. Então os Constantin que tem na nossa região, aqui no nosso estado, são entre si todos parentes, que são do tronco do Lorenzo Constantin e do Giovanni Constantin. Agora nós podemos então, a base, nós já temos toda da sua vida aqui, exatamente. Antes de nascer mesmo nós temos a base. E o seu pai? O meu pai, como o triavô, o bisavô, o avô, meu pai era ferreiro. Também foi ferreiro. O bisa e o tri, tudo ferreiro. Todos ferreiros. Eu tenho, inclusive, 4 irmãos que ainda hoje exercem o ofício da ferraria. Ainda hoje. Progresso, Estrela e Progresso de novo. Tem 2 ferrarias lá em Progresso e 3 Lagoas. Aí chegou no momento que o senhor nasceu, né? Exatamente. E quando o senhor nasceu, o que ele achou, o que o senhor foi achando nas suas caminhadas, no seu crescimento? Vamos tratar um pouco da sua vida agora. Certo. Então veja bem, Oswaldo.
Como é que era lá o leite, o gado, a comida para fazer? Conta essas coisas bem do seu passado que o pessoal vai gostar muito. Então eu nasci em 1956, eles vão fazer rápido a conta, eu tenho 59 anos, então eu nasci ali na Três Lagoas, o pai trabalhava então no ofício da ferraria, ferreiro, e a gente ajudava ele. Ele fazia muito ferro de ferraduras, ferradura para animais, fazia a carroça, ele preparava enxadas, foices, ele preparava o arado para o pessoal da colônia trabalhar. Principalmente era a principal função dele, e nós ajudávamos o pai. E depois, assim, mais para frente, a gente plantou fumo, trabalhamos na roça. E veja bem como falei, nasci em 1956, eu estou dando essa data, porque em 1973 chegou a energia elétrica nesta comunidade de Três Lagoas, na véspera do Natal. 24 de dezembro de 1973, a Sertel inaugurou, ligou a luz na comunidade de Três Lagoas. Olha só, 1973 é logo ali. Então eu já estava com 17 anos. Então a gente trabalhou e viveu 17 anos sem a luz elétrica, sem a energia. Eu sou de São Francisco de Paula, não tinha luz elétrica. Meu pai era médico, ele usava um Petromax, aqueles lampião grande, para fazer cirurgia e coisa. Depois, eu só fui a ver, ter energia em Nova Petrópolis, desse mesmo jeito. Uma empresa de lá, tinha uma cascata lá no meio do mato, começaram a energia elétrica, que eles acendiam ao anoitecer e apagavam às 11 da noite. Olha ali. Então nós trabalhávamos na roça, na ferraria, nós tínhamos o liquinho, muitos poucos conhecem a tal da centilena, que é aquele aparelho que botava o carbureto e com a água, daí saía aquela chaminha lá, bem violenta e forte. Nós vivíamos com a velhinha, vivia com isso. Então eu estudei todo o meu primário, os estudos fundamentais em Três Lagoas e Vilafão, e estudava em casa na madrugada, com a luz de vela, não tinha a luz elétrica, não tinha energia, não tínhamos televisão, não tínhamos nada. E por aí a gente tinha que construir a busca de conhecimento e, como é que vou lhe dizer, se tornar esperto lá no meio do mato. Sim. É por aí mesmo. E vivíamos no dia a dia, na comunidade, de igreja, escola. Aqueles medicamentos necessários, remédios necessários, vocês tinham que viajar a cavalo enormemente, o médico, o que tinha ali, hein? O médico na época tinha na Vilafão, tinha hospital, então a gente ia para Vilafão ou ia a Progresso. Quem nos transportava tinha um único senhor na nossa época, até posso falar o nome dele, o seu Borghetti, ele tinha um jipe, então este é a que socorria nós para levar para o médico. Ou tinha a casa comercial, ali na comunidade que todo mundo conhecia na época, que era do Macanhã e Guera. Então ali eles tinham os principais medicamentos, os principais produtos alimentícios, tecidos para confecções das roupas, e por aí se vivia, dessa maneira. O negócio de alimentação, vocês praticamente tinham tudo, né? Ali na comunidade todo mundo plantava o feijão, plantava aipim, plantava batata, plantava amendoim e colhia seu fumo. Daí na venda do fumo você comprava o arroz, você comprava uma carne quando matava um animal, comprava medicamentos. E por aí, comprava o calçado, comprava uma vestimenta melhorada e no final do ano eles faziam uma coisinha um pouco melhorada. Aí se comia uma carne um pouco melhor, mas se não, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, feijão, arroz, polenta e pão de milho. E no sábado para domingo ou só do domingo, matava seu frango, você fazia a galinhada, comia um pouco melhor, vamos dizer assim. É a mesma coisa onde eu nasci. Qual é as coisas que o senhor tem lembrança, as suas artes, qual é as artes que as criançadas faziam naquele tempo? As artes que a gente fazia antigamente era bem ingênua, digamos até sadias, era assim roubar na aula a merenda que levou, ou esconder a merenda, ou esconder o parzinho de sapato que o cara botou lá no cantinho para não pisar na terra, a gente ia lá, sujava ele.
Umas artes assim, normais, E não, quando- tinha, e não quando- tinha maldade. E quando as moças iam fazer xixi, não corriam para trás do banheiro para dar uma olhada? Poxa, eu não vou lhe dizer não, nem sim, porque eu não lembro. Ah, isso só esqueceram. Não, isso não lembro, isso esqueci. Isso Então. vocês esqueceram. Mas não tinha maldade, não. Na nossa época Não, era um claro. povo simples, e Bem- até tinha a presença do padre, a presença do professor, que era assim um símbolo da disciplina, além da casa, da formação da família, do pai e da mãe. Nós tínhamos um segundo pai, segunda mãe, que era a professora ou o professor, que continuava dando a disciplina, aquele respeito, E eles- então não podia falhar. E eles, no meu tempo, os professores batiam nos alunos com a vara. Eu passei na época que eles davam uma reguada na palma da Ah, mão, não, aquilo era comum. ajoelhava em cima de um grão de milho. Barbaridade, e doía. Ou em cima de pequenas pedrinhas. Tinha isso aí também. Real- Teve também. Teve na realmente, nossa ó, época também. Essa lembrança que o senhor tem, assim, e o senhor já trabalhava, estudava e trabalhava. Né? Eu estudava, então, o fundamental na Vila Fão e trabalhava junto com o pai e os irmãos na roça e na ferraria. E quando o senhor saiu de lá, veio para Lajado? Aqui tem vou lhe contar bem certo. Então, houve na época, eu posso falhar o ano, mas ao redor de 1970, por aí teve o movimento, o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Sim, eu conheci. Então, ali na nossa região, tinha bastantes senhores que eram analfabetos. E aí, na época, aqui em Lajado, o secretário da Educação, ele me propôs para mim auxiliar esse pessoal a ler, a escrever. Então, eu ajudei várias pessoas lá no interior, na minha comunidade, a aprender a ler e escrever. E aí eu recebi um dinheirinho, naquela época. Com esse dinheirinho, deu exatamente para comprar o meu primeiro par de sapato. E aí eu comprei meu primeiro par de sapato. Esse par de sapato, a gente ia com ele na missa, ia nas festas lá na comunidade. Aí eu usei ele para vir a primeira vez para Lajeado, para fazer a inspeção de saúde. E a gente fez inspeção de saúde aqui na paróquia Santo Inácio, ali no pavilhão social de Santo Inácio. Exato. Então eu vim a primeira vez para Lajeado para fazer a inspeção de saúde. E no qual eu era muito magro, eu pesava muito pouquinho, eu era raquítico e o tenente me mandou se criar. Senhor, você é muito aniquilado, raquítico, vai te criar. Daí eu ganhei a terceira e fiquei isento do quartel. Aquilo tu gostou muito, né? Foi a melhor Olha, presente. Para falar a verdade, eu estava tremendo que se eu ia para o quartel, eu não sei o que seria lá, né? Saindo lá do interior, primeira vez vir para Lajado, para a inspeção de saúde, e depois ali ser mandado para o quartel, olha, seria uma grande diferença. Era um desafio. Sim, Seria um desafio. era mesmo, realmente. É. Mas como na fila, é um fato curioso, na fila ali no paroquial, então deu todo mundo enfileirado e eu fiquei entre duas pessoas bem de porte grande, daí eu fiquei menor ainda, fiquei meio aniquilado, aí me dispensaram. Muito bem, muito obrigado, fui para casa. Aí voltou para o seu trabalho. Voltamos para o O trabalho. seu emprego foi... Não, eu continuei com o pai e a mãe. Tá. Nós estamos lá no interior. Em 1908... Você com o serviço militar estava no interior. Eu estava no interior ainda, eu tinha 18 Não anos. tinha vindo para cá. Não. Eu vim para Lajeado em 1980, no dia 2 de janeiro, começo do ano, 1980. Aí eu fui trabalhar no Arno Johan. Ali daí a gente vendia as bicicletas, vendia rolamento, vendia torpedo, vendia material elétrico, tinha cerâmica, tinha cimento. Era uma das grandes empresas de grande Lajado, empresa. né? No Arno Johan, junto com o seu Arno lá. Eu conheci bem o seu Arno. Com certeza. E dali a gente foi trabalhando, trabalhei vários anos com essa empresa. Eu fui transferido para várias cidades na gerência desta empresa como vendedor e gerente de material de construção. Em 1989, daí a gente abriu a empresa no qual eu estou até hoje, que a gente faz, eu sou Essa sócio. sua empresa vem da época do seu Johan. Exatamente, eu sou um sucessor deles, eu sou
Essa firma do seu Johann, o filho dele tem uma grande empresa, né? Um dos filhos dele ali. Tem, sim, eu sou dono. Ele tem uma grande empresa, tem um trabalho maravilhoso. Eu acho que ele puxou bastante o pai, né? Porque é tudo qualidade, não tem nada fora da linha, né? Eles têm um segmento muito de qualidade, muito bonito. Eu admiro muito ele, eu gosto muito dele, viu? Eu tenho que agradecer ele também. E daí o seu começo com a sua loja, foi sozinho ou com mais gente? Eu juntei com o Fernandes Merlin, o irmão do Fernandes Merlin, o Luiz Carlos, e o Leodir de Gasperi e eu. E a gente juntou o que tinha na época. Três italianos juntos era brabo para acertar as contas. Mas deu tudo certo e está dando certo ainda. Vocês são sócios ainda? O Merlin e eu, sim. Nós somos sócios ainda. São dois agora. 3, porque tem o irmão dele junto também. Também trabalha ali. Hoje, a produção, não tem mais, tem um bom tempo ainda. A produção hoje sua, o que vocês fazem hoje? Nós, na obra Material de Construção, então começou em 1989, a gente começou basicamente com cimento, com tinta e aço. E depois a gente ampliou um pouco para a linha hidráulica e elétrica. Hoje nós estamos trabalhando principalmente com ferro, aço, cal, linha hidráulica, encanamentos e tubos e conexões, aquecedores, metais, louças e laminados e porcelanatos, que se vende muito material de acabamento. Então nós temos uma mistura de um segmento bruto com um segmento de acabamento. Então a gente pega a construção, a obra, no começo, pelo meio, vai andando a obra e a gente está sempre acompanhando. Temos produto até chegar na pintura. Na pintura e o elétrico a gente não trabalha mais. Então nós se dedicamos mais... Terminou a construção? Não, construir mesmo a gente não constrói. Tem um material comercializado. Isso. Só comercializamos material de construção há 26 anos. E a nossa empresa está sempre estabelecida, sempre foi aberta e estabelecida na Avenida Aqua, aqui embaixo, na entrada da cidade, junto a Souza Cruz, antigamente a Souza Cruz, ali na esquina, onde estava estabelecido, o senhor vai se lembrar do Capalonga Bianchini, ali a gente está estabelecido há anos já. Há 26 anos estamos na avenida. Sempre juntos, sempre juntos. Sempre juntos. E nós comercializamos material de construção sempre. Só o material de construção? Só o material de construção. O que precisa tem? Na linha, como eu falei, nós temos um segmento bruto e um segmento de acabamento. Tem produtos que a gente não trabalha não, mas a nossa linha é bastante grande. Então a gente tem um belo movimento, uma boa venda, temos clientes, como eu falei, eu comecei em 1980, eu já estou há 35 anos e meio, quase 36 anos na venda de material de construção. Então a gente tem um compromisso, a gente tem uma marca, a gente tem um nome e um sobrenome na venda de material de construção. E estamos indo bem. Isso é ótimo. Né? E dentro do contexto das empresas de Lajeado, a gente aparece na 34ª empresa na arrecadação de impostos adicionados para o município. Então a gente faz o lado do comércio também. E o senhor pretende fazer mais alguma coisa, ficar sempre ali, crescendo e se atualizando sempre? Esse é o seu destino, mais ou menos? Sim. O meu sonho, então, era ter uma loja de material de construção e que tivesse um nome, um sobrenome, uma marca onde a gente atua, e, de fato, isso a gente conseguiu. E o meu sonho, a continuação disto que eu realizei. Então, é a manutenção e continuando do ritmo que a gente está bem. E nós sempre tivemos uma unidade de venda, sempre um ponto. Então, por ali a gente se administra, a gente vive, a gente trabalha, temos uma equipe de funcionários, em torno de 30 funcionários, e raramente tem a rotatividade do funcionário, sempre são os mesmos. A gente pensa continuar assim da maneira que está, porque está bom. Telespectadores, que belo exemplo a gente ouviu e assistiu. Isso pode servir para muito mais, para muita gente. Em paz, trabalhar com honestidade, até as associações, sociedades
mais ou menos familiar, né? Uma sociedade mais ou menos familiar, de 3 famílias, é possível com aquilo que o senhor disse, com respeito, com honestidade e com trabalho. O senhor viveu toda a vida muito bem, vindo de onde o senhor veio, se criado no mato que o senhor se criou. Correto. Tudo isso é um exemplo para todos nós. Programas desse jeito eu quero continuar, ter oportunidades de fazer, para que a nossa criançada, a nossa juventude, dentro dos tempos nosso aí, tenha o bom exemplo, que a honestidade, a sinceridade, o trabalho leva sempre a uma vitória. Eu lhe agradeço muito a sua presença aqui e nós vamos ter mais alguma oportunidade para conversar. Com certeza. Tá bom? Eu também agradeço a oportunidade. Tá. Vamos agradecer aos telespectadores e até a próxima semana, nesse mesmo dia e horário. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.